Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um tema que, olha, mudou as regras do jogo em muitas profissões: a entrevista motivacional ou EM. Ah, com certeza. Um tema fundamental. E para isso, a gente está usando trechos da quarta edição do livro Entrevista Motivacional, dos próprios criadores, o William Miller e o Stephen Holnick. A obra de referência, né? O livro base. Exato. E a nossa missão aqui é entender, afinal, o que é isso? Porque algo que começou lá na terapia de dependência química, hoje é usado em escolas, em esportes, até em liderança. É verdade. E o que realmente precisa para dominar essa arte? E é uma daquelas abordagens que, quando se entende, muda a forma como a gente enxerga a própria comunicação. Não é só para terapeutas, né? Não mesmo. E o que primeiro me saltou aos olhos nas fontes foi justamente isso: A variedade. a variedade de aplicações. Os autores têm livros sobre M para professores, líderes, médicos, assistentes sociais. A lista, assim, não acaba. O que faz essa conversa ser tão adaptável, tão universal? Olha, o interessante é que a resposta está na própria definição que eles dão. A M não é um conjunto de técnicas para, tipo, fazer as pessoas mudarem. Ah, não é uma ferramenta de persuasão. De jeito nenhum. Eles definem como um estilo de conversa, uma forma de estar com o outro. O objetivo é fortalecer a motivação e o compromisso que já existem dentro da pessoa. Entendi. É uma parceria. Parceria, gostei disso. E lendo o prefácio, eu parei numa parte que me deixou de queixo caído. Ah, já sei qual é. Eles dizem que adotaram uma abordagem open source, ou de código aberto. Peraí. Eles criaram uma metodologia que virou referência mundial e simplesmente não registraram a marca. Exato. Num mundo onde todo mundo protege a propriedade intelectual com unhas e dentes, por que eles fariam isso? Essa pergunta é o centro de tudo. Foi uma decisão muito consciente. Eles contam que, no início, foram aconselhados a patentear tudo, a criar certificações pagas, a controlar o uso do nome. O caminho padrão, né? Caminho padrão. Mas eles escolheram um caminho oposto. A filosofia deles era tipo, olha, é melhor promover a boa prática do que policiar a má prática. Nossa, é uma inversão de lógica total. Em vez de construir muros, eles abriram as portas. Totalmente. E qual foi o efeito disso? Foi explosivo. Essa abertura permitiu que a IM fosse adaptada, traduzida e disseminada globalmente, sem barreiras. Professores no Japão, médicos na Suécia, assistentes sociais aqui no Brasil, todo mundo pôde pegar a ideia e adaptar para sua realidade. Isso explica muito da popularidade. Faz todo sentido. Mas tem outro fator, um pouco mais sutil, que os autores mencionam. E qual seria? Muitos profissionais, quando entram em contato com a M, têm uma sensação de reconhecimento. Reconhecimento? Como assim? É como se a abordagem desse um nome e uma estrutura para algo que, intuitivamente, eles já sentiam que era a maneira correta de ajudar. É como se finalmente encontrar a palavra exata para um sentimento que você sempre teve. Exatamente essa sensação. Mas o que exatamente eles reconhecem? Que sentimento é esse? Eles reconhecem o que Miller e Holnick chamam de espírito da M. É a essência, a atitude por trás da conversa. E esse espírito tem 4 pilares. O primeiro é a parceria, que a gente já mencionou. Certo, a ideia de que você trabalha ao lado da pessoa, não como um especialista que dita as regras, uma colaboração. Isso. Lado a lado. O segundo é a aceitação. E isso é profundo, sabe? Significa ter um respeito absoluto pelo valor e pela autonomia da pessoa, mesmo que você não concorde com as escolhas dela. Isso é difícil na prática, imagino. Muito. O terceiro pilar é a compaixão, que vai um pouco além da empatia. É ativamente agir em prol do bem-estar do outro. E o quarto, que talvez seja o mais revolucionário, é a evocação. Evocação, essa palavra é curiosa. A minha primeira impressão é que o profissional fica meio passivo, só esperando a pessoa ter uma epifania. É isso mesmo ou tem um papel mais ativo aí? Ótima pergunta. E não é nada passivo. A evocação é a crença ativa de que a pessoa à sua frente já possui os argumentos, os valores e a motivação para a mudança. Ah, então já tá lá dentro. Já está lá. O seu trabalho não é instalar a motivação, é evocá-la, é ajudá-la a vir à tona. É o oposto de dizer você precisa mudar por causa disso e daquilo. A abordagem é mais: a mudança é importante para você,
Me ajude a entender por quê. Entendi. Parceria, aceitação, compaixão, evocação, tudo isso soa muito bem na teoria, muito humano, mas eu fico imaginando a cena. Estou sentado na frente de alguém, cheio desse espírito, mas o que eu falo? Quais são as ações, os verbos da entrevista motivacional? Perfeito. O espírito é o porquê e os processos são o como. Os autores descrevem 4 processos que funcionam como um guia para a conversa. O primeiro, e mais fundamental, é engajar. Que é basicamente construir a relação, criar confiança, né? Exatamente. Se a pessoa não se sente segura e respeitada, a conversa nem começa. É o alicerce de tudo. Certo. Depois do engajamento, vem o segundo processo, focar. Juntos vocês definem um rumo de todas as coisas que poderíamos falar sobre o que é mais importante conversarmos agora. Isso evita que a conversa se perca. Faz sentido. É dar um alvo para a conversa. E depois? Aí vem o coração da SM, o processo de evocar, que está diretamente ligado àquele pilar do espírito que a gente falou. Onde você busca a motivação que já está na pessoa. Isso, é aqui que você ativamente escuta e busca pelas razões da própria pessoa para mudar. Você faz perguntas que a convidam a expressar seus desejos, suas habilidades, seus motivos. Você atua como um detetive da fala de mudança, como eles chamam. E uma vez que essa motivação foi evocada e está clara para a própria pessoa, imagino que o próximo passo seja a ação. Isso mesmo. O quarto e último processo é planejar. Mas isso é crucial. Ele só acontece quando a pessoa demonstra prontidão. Não adianta empurrar um plano de ação, então. De jeito nenhum. Se a pessoa ainda está ambivalente, o plano não vai funcionar. Quando a hora é certa, vocês constroem juntos um plano concreto. E, de novo, a liderança é da pessoa. Peraí, voltando um pouco. Lendo as fontes, eu vi que os autores fizeram uma mudança de terminologia ao longo dos anos que me pareceu sísmica. Assim, Eles simplesmente abandonaram o termo resistência. Mas essa palavra é a base de tantas abordagens terapêuticas. Por que uma mudança tão radical? O que eles colocaram no lugar? essa é uma das evoluções mais importantes da EM. Uma virada de chave para qualquer estudante ou profissional. O problema do termo resistência é que ele culpa a pessoa. Se o paciente resiste, o problema é dele, né? Ele é o paciente difícil. Exato. A Amy propõe olhar para esse fenômeno de 2 formas completamente diferentes. E quais seriam? A primeira é a fala de sustentação. Basicamente, são os argumentos da pessoa para não mudar, para manter as coisas como estão. A Amy vê isso como uma parte absolutamente normal e esperada da ambivalência. Ou seja, não é um problema. É parte do processo. É parte do processo. Pensar em mudar é assustador. É natural ter motivos para querer ficar onde está. Não é uma patologia, é ser humano. Ok. Então a fala de sustentação é sobre o conflito interno da pessoa. E a segunda forma? A segunda é a discórdia. E isso é sobre a relação? A discórdia é um sinal de atrito na aliança entre o profissional e a pessoa. É quando a conversa vira uma discussão, um cabo de guerra. Ah, entendi. E a grande mudança de paradigma é: a discórdia é um sinal de que o profissional precisa mudar sua abordagem, não de que a pessoa é difícil. Uau. Ok, eu entendo a mudança de foco para a relação, mas sendo um pouco advogado do diabo aqui. Na prática, não existem pessoas que são genuinamente difíceis, que se opõem à mudança por razões próprias. A Amy simplesmente ignora isso e coloca toda a responsabilidade no profissional. Não ignora, mas reenquadra. Claro que as pessoas têm suas razões para não mudar, e isso é a fala de sustentação. O ponto da Amy é que uma abordagem de confronto, que tenta argumentar contra essa fala de sustentação, quase sempre gera o quê? Discórdia. Discórdia. Se a pessoa diz, eu não consigo parar de fumar, e você responde, claro que consegue, é só ter força de vontade, você criou discórdia. A responsabilidade do profissional é responder à fala de sustentação com empatia e evocação, não com confronto. É uma dança, não uma luta. Perfeito. A responsabilidade é sobre como você dança com o que a pessoa traz. Entendi. O que me leva a outra questão, que o livro aborda lá no capítulo 15. Se o espírito da Amy é tão intuitivo, mas a prática tem todas essas nuances,
É fácil de aprender? Olha, a resposta com base em muita pesquisa é um sonoro não. Direto assim? Direto assim. Ler o livro ou ir a um workshop de 2 dias é só o começo do começo. Não é o suficiente para se tornar proficiente. As fontes descrevem um estudo sobre isso que é bem claro, né? Sim, um dos primeiros estudos de treinamento que eles fizeram foi brutalmente honesto. Eles gravaram profissionais antes e depois de um workshop. Logo depois, as habilidades melhoraram um pouquinho. Mas 4 meses depois, sem acompanhamento, a maioria tinha voltado à estaca zero. Nossa, voltou tudo. Quase tudo. A melhora só foi sustentada e ampliada por aqueles que receberam coaching e feedback contínuos, analisando as próprias sessões gravadas. E tem outro detalhe crucial que o livro menciona. A gente tende a se achar muito melhor nisso do que realmente é. Totalmente. É o famoso efeito Dunning-Kruger, né? Li um artigo e agora sou especialista. Como os princípios da EM parecem simples e alinhados com bons valores, muitos profissionais acham que já praticam. Mas na hora do vamos ver, Exato. Quando as sessões são analisadas por especialistas, a realidade costuma ser outra. O livro usa uma analogia ótima. Ninguém aprende a pilotar um avião ou a tocar violino só lendo o manual. precisa de hora de voo com o instrutor. Precisa. Então, se um workshop não basta, o que a pesquisa mostra que realmente funciona? 2 coisas são essenciais. A primeira é a prática deliberada. Não é só atender mais gente. É reservar tempo para focar em melhorar uma habilidade específica. Muitas vezes, ouvindo as próprias gravações e pensando, aqui eu podia ter feito uma reflexão melhor. Aqui eu caí na armadilha de dar um conselho. Exatamente. E a segunda, talvez a mais importante, é o feedback e o coaching. Ter um supervisor ou um grupo de colegas de confiança para discutir o trabalho, mostrar trechos de sessões e receber orientação. É um processo contínuo. Contínuo. E essa necessidade de uma abordagem mais cuidadosa, mais compassiva, não é só uma teoria bonita, né? O livro traz uma história pessoal do Stephen Honig que é pesada. Mas que explica a alma da EM. É uma história que mostra de onde essa abordagem realmente veio. Não foi de uma torre de marfim acadêmica. Honig conta que, como jovem enfermeiro na África do Sul, ele atendeu um paciente com problemas com álcool. Seguindo o protocolo da época, ele usou uma abordagem de confronto direto, tentando fazer o paciente admitir o problema. A abordagem padrão que ele tinha aprendido. Exato. A conversa foi um desastre. O paciente foi embora irritado. Pouco tempo depois, ele se suicidou. É uma história devastadora. E o Honig diz que carrega isso consigo como um lembrete da responsabilidade que eles têm. Ele percebeu que a abordagem que lhe foi ensinada, embora bem intencionada, podia ser iatrogênica. Podia causar dano. Podia causar dano. Essa tragédia foi um dos impulsos para ele e o Miller buscarem uma forma mais humana e, no fim das contas, mais eficaz de ajudar. A EM nasceu de uma necessidade clínica urgente e de um compromisso ético fundamental. Primeiro, não causa dano. O que nos leva de volta ao espírito. A compaixão não é só um item numa lista. É a força motriz por trás de tudo isso. Então, se a gente amarrar tudo isso, o que fica... Fica a imagem de uma abordagem de conversa que é, antes de tudo, uma parceria. Uma filosofia de código aberto que confia na sabedoria da pessoa e busca evocá-la, em vez de impor uma agenda. E por mais que seu espírito pareça intuitivo, a sua prática é uma habilidade complexa. Aprender EN não é um evento, como um workshop, mas uma jornada contínua de prática, reflexão e humildade. Exatamente. Para quem estuda psicologia ou trabalha em qualquer área de ajuda, a mensagem é clara. A teoria é o mapa, mas a maestria vem da quilometragem rodada com um bom copiloto, alguém que te dá feedback. A verdadeira competência não é saber o que fazer, mas ser aquela pessoa que consegue criar um espaço seguro para a mudança florescer, momento a momento. Perfeito. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final inspirada por todo esse material. As fontes deixam claro que a gente tende a superestimar nossa habilidade de ouvir e ajudar. Então, a pergunta é, em quantas das nossas conversas diárias, tentando ajudar um amigo ou familiar, estamos, na verdade, empurrando a nossa agenda, as nossas soluções, em vez de genuinamente evocar a sabedoria que a outra pessoa já tem e, talvez mais importante, como a gente saberia a diferença?